Agatha, um dia difícil, né? Um dia difícil para o Rio de Janeiro, para a cultura popular do Rio de Janeiro. Essas escolas que tiverem prejuízos ainda estão aferindo esses prejuízos. Quantas escolas terão perdido suas fantasias? Ah, Veremos esse resultado em breve, mas boa parte dessas escolas não terão condição de se recuperar. Não haverá carnaval competitivo para elas. A gente verá agora, isso eu posso adiantar para vocês, não é nenhuma informação, mas é com base na experiência. Acidentes em barracões, em ateliês de escolas de samba no Rio de Janeiro são muito frequentes. Quase todo ano tem algum, a variar a complexidade, a gravidade do acidente, mas sempre tem. E sempre que há algum acidente, ou na avenida, ou na área de dispersão, ou na área de concentração, ou mesmo nas semanas anteriores, nos barracões, nos ateliês, a solução imediata é declarar que não haverá rebaixamento. Então vocês podem esperar, como certo, será uma grande surpresa se for o contrário, a decisão que não é o prefeito que toma, o prefeito pode indicar, pode sugerir, pode pedir, mas é uma espécie de delegação de poder para essas ligas. Essas ligas vão se reunir, os seus presidentes, a Liga, no caso, a Liga RJ, que é responsável pela Série Ouro, o antigo grupo de acesso, vai se reunir, provavelmente ainda hoje, para deliberar, e me parece que a deliberação não poderia ser para que apenas 3 escolas não fossem rebaixadas, não faria sentido. Então, tudo indica, à luz da história do Carnaval do Rio de Janeiro, que a primeira solução, talvez seja a única nessa história toda, é não ter rebaixamento. A revisão do problema grave, o enfrentamento do problema grave, até hoje não se fez, que são as condições insalubres. A pergunta que a Larissa fez aqui é muito importante, porque não se pode ficar atento exclusivamente a esse caso, embora esse seja o caso do momento, como sendo uma exceção. A pergunta é: este não tinha certificação, não tinha autorização do Corpo de Bombeiros. Quais têm? Eu ousaria até dizer que esse ateliê, que essa fábrica, que essa confecção seja das melhores entre aquelas que fabricam fantasias de escola de samba no Rio de Janeiro. Afora as escolas do grupo especial, as escolas mais ricas, que têm a cidade do samba para si, e que mesmo assim a cidade do samba, francamente falando, não resistiria a uma fiscalização muito severa, mas é um espaço construído para isso, com brigadistas, com possibilidade de escape para que as pessoas se salvem. Fora a cidade do samba, com todos os seus problemas, as outras escolas usam ateliês muito precários, usam ateliês que não têm estrutura para ser ateliê, e como o carnaval é todo feito no improviso, em cima da hora, os dinheiros, e aí a responsabilidade do poder público também, aliás, a responsabilidade maior sempre será do poder público. Essas escolas recebem a subvenção, o dinheiro da prefeitura, muito em cima do carnaval. Então tem 3 meses, 2 meses, às vezes menos ainda, para preparar essas fantasias. Isso resulta nesses ambientes insalubres, sem circulação de ar, as pessoas trabalhando 24 horas, dormindo muito pouco, descansando muito pouco, o cansaço operando maquinário pesado em locais em que há gambiarra elétrica, pessoas que não têm preparação para usar aquele equipamento, você contrata uma tragédia. Essas tragédias acontecem. Pode ser maior ou pior a tragédia, mas todos os ateliês, ou quase todos, terão problemas aqui ou acolá de falta de estrutura. Por quê? Porque tudo em cima da hora, porque é uma indústria feita desse jeito. É uma condições perfeitas para acidente. Eu repito aqui, gente, eu quero lembrar, me permitam me estender aqui, eu quero puxar pela memória de quem acompanha o carnaval. Difusamente se lembrará. Houve em 2011 um acidente grave, um incêndio em barracões na cidade do samba, na grande cidade do samba. Naquela ocasião, salvo também engano, no barracão da Grande Rio, com impactos na Ilha do Governador ao lado e na Portela ao lado. Essas escolas não foram rebaixadas, não houve rebaixamento nesse ano. Depois, nos carnavais seguintes, na própria Sapucaí houve problemas. Problemas de segurança, de falta de condições estruturais também acontecem na Sapucaí. Destaque que despenca de carro que quebra em plena Sapucaí, por falta de estrutura, por sobrepeso, por falta de fiscalização, no final das contas, do poder público. As pessoas morrem. Outro dia, noutra ocasião, uma profissional, uma colega de imprensa, foi atropelada e morreu dentro da Sapucaí durante os desfiles. Ficou muito tempo internada e morreu. Mais recentemente, na dispersão, portanto, no final do desfile, na manobra dos carros, uma criança foi atropelada e morreu. Então, vejam como há uma recorrência
de acidentes das mais variadas categorias, mas tudo por negligência, falta de preparação, falta de estrutura, falta de fiscalização, falta de coordenação. A gente vai apontar o dedo especificamente para um ateliê, uma fábrica, com os problemas que tem, mas a questão que a gente precisa enfrentar de agora em diante é estrutural. Se não se fizer alguma coisa, se não se organizar com antecedência, se não se oferecer para essas escolas, e aí estamos falando de dinheiro, se há uma subvenção, se as escolas não são sustentáveis e se elas são tão importantes assim para o Carnaval do Rio de Janeiro e para o turismo do Rio, você precisa prover recursos para que elas possam fazer os seus carnavais em condições salubres, consistentes com as leis trabalhistas e com o direito dos trabalhadores. E não vão nem entrar, pelo amor de Deus, em matéria trabalhista, nas condições trabalhistas com que essas pessoas operam, porque aí é um outro capítulo. E hoje, a Agatha estava comigo mais cedo aqui na programação local do Rio de Janeiro, a gente estava perguntando, tudo bem, não tem o certificado dos bombeiros, não tem isso, não tem aquele certificado, mas qual é a fiscalização? Como é que é feita a fiscalização? Quem fiscaliza? Os bombeiros não fazem busca ativa, quem tem que não fazem esse giro, quem tem que nos procurar são as empresas. É isso mesmo? Segundo os bombeiros, sim. Mas e os outros órgãos fiscalizadores que deveriam passar para ver se aqueles prédios... Essa fábrica, por exemplo, Larissa, Bentivolio, Agatha, ela não era uma fábrica clandestina. Ela era conhecida, grande, 3 escolas importantes, entre as quais o Império Serrano, as maiores 9 vezes campeão do Carnaval, as maiores escolas do Rio de Janeiro, ocupando um andar para a produção das suas fantasias. Não era segredo, isso é uma empresa que presta serviço para muita gente, que faz fardamento militar, que tem muitos clientes. Como é que uma empresa desse tamanho, com tantos funcionários, com tanta movimentação, sendo irregular, pôde operar até aqui? Então, são tantas questões que surgem a partir de um caso como esse, que a nossa única preocupação é que, claro, a saúde das pessoas que ainda estão em estado grave, essa é a preocupação número 1, mas o que nós faremos a partir desse caso, e a história nos ensina que não se fará nada, mas o que nós faremos a partir desse caso para evitar que novos casos aconteçam?